Olá meninos, olá meninas, mais uma aula de física hoje, beleza? Tema da aula, hidrostática de maneira geral, mas mais especificamente vamos falar sobre pressão, tranquilo? Então, objetivos da aula de hoje, vou apresentar para vocês essa grandeza, pressão, e também vamos fazer algumas conversões aí relativas a essa grandeza, beleza? Essa temática aí da fluidostática, né, ou hidrostática, é interessante para a gente porque a gente consegue aí, entender alguns mecanismos de flutuação, por exemplo, de um submarino, por exemplo, de um peixe que vive em grandes profundidades, ou simplesmente de uma pessoa que está aí boiando em uma piscina. E para a gente falar sobre isso, algumas definições a gente precisa ter em mente. Uma delas é o que é um fluido. Fluido é aquilo que pode fluir. Então, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso, um gás ou um líquido são considerados um fluido. É muito comum que a gente pense que um fluido é necessariamente um líquido, né? Mas não. Se é tudo aquilo que pode fluir, um fluido pode ser um líquido ou um gás. E quando a gente fala de fluidostática, né, a gente vai tentar estudar e compreender os mecanismos aí de um fluido em repouso. Hidrostática, a mesma ideia, só que a gente está deixando assim mais próximo aí os estudos da água. Então, quando a gente fala de hidrostática, também vai estudar da mesma maneira um líquido em repouso, mas esse líquido, no caso da hidrostática, é a água, tranquilo? Aqui uma imagem aí para ilustrar o que eu disse, né? A gente vai tentar compreender esses mecanismos de flutuação, seja em um submarino, ou em um peixe, ou em uma pessoa flutuando na piscina. Para falar disso, para chegar nesse entendimento, a gente vai precisar tratar algumas grandezas aí. Pressão, densidade, empuxo, falar também do princípio de Pascal, por exemplo. Hoje, especificamente, vamos falar aí, tratar sobre pressão. Vamos definir então essa grandeza. Pressão, né? A relação entre a força aplicada em uma unidade de área. Bem simples e bem direto. Dois exemplos aí ilustrados por essas figuras que estão na tela. Então, o exemplo que está ilustrado na figura superior é uma pessoa aí de um calçado. Ela pode estar de bota, a mesma pessoa, em um outro momento de salto. O que tem que chamar a atenção, nossa atenção aqui, é que ao pisar no chão, o salto, aquela parte de trás do salto, o salto mesmo, né, ela tem uma área, ocupa uma área muito pequena. E a pressão exercida pelo salto é maior do que a pressão exercida, por exemplo, pela pessoa, se a mesma pessoa pisar aí no chão com uma bota. Porque a área ocupada pela bota, e aí vamos pensar só no calcanhar aí da bota para acompanhar, para comparar o calcanhar da bota com o salto, né? A área ocupada pelo salto, né, é bem menor do que a área ocupada ali pelaquela região do calcanhar da bota. Então, a pressão exercida por essa pisada é maior quando a pessoa está com salto, mesmo que, lembrando, a pressão é resultado da força em função da área de contato, mesmo que seja a mesma pessoa, ou seja, mesmo que a força exercida seja a mesma, a pressão vai ser maior quanto menor a área de contato. E outro exemplo nessa figura aí inferior, na parte da tela inferior, que eu tenho a mesma pessoa fazendo força dos dois lados do lápis. Um dos lados é a ponta, outro dos lados é aquele lado mais liso. E aí a pressão exercida é maior onde o resultado, né, da força aplicada em uma área é a pressão. E essa pressão vai ser maior onde a ponta é menor, porque a área de contato da aplicação da força é menor. E a gente percebe essa pressão maior de uma maneira bem objetiva. É a dor que a pessoa sente, né? Ela sente uma dor maior quando ela está fazendo força do lado que tem a ponta do que o lado que tem aquela parte lisa do lápis. A matemática que a gente vai precisar para resolver isso é bem simples, né? Pressão é força sobre área. Então, força aplicada sobre uma área de contato. Aqui tem uma tabelinha, né, para resumir as unidades que a gente vai trabalhar. Pressão é a grandeza nova, só que a unidade dessa grandeza vem aí da relação matemática que ela é feita. Então, é força sobre área, a unidade vai ser Newton por metro quadrado. Um outro jeito de falar aí o Newton por metro quadrado é o Pascal, né, simbolizado por esse PA aí. Tranquilo?
Um exemplo, então, para a gente ver a aplicação dessa conta, eu tenho aí o mesmo objeto, um tipo de um tijolo, uma caixa, que pode ser apoiado numa superfície horizontal com a área de contato de 0,4 metros quadrados ou com a área de contato de 0,2 metros quadrados. A força exercida sobre esse objeto é a mesma, e então teremos pressões diferentes em função da área de contato diferente. Pressão é força sobre área. Nos dois casos, né, pressão A e pressão B, a força é a mesma, que muda é a área. Então a gente tem as duas áreas aí. Na pressão A, a área de 0,4 metros ao quadrado, e na pressão B, 0,2 metros ao quadrado. Como a gente tem uma área maior, resulta em uma pressão menor. A área menor resulta em uma pressão maior. E isso fica claro aí no resultado obtido. A pressão na posição A, 25 newtons por metro quadrado, porque a área de contato, a área com que essa força é aplicada é maior, então a força é distribuída de uma maneira mais suave, podemos dizer assim. Já quando a área de contato é menor, que é a figura B, né, a posição B, disposição B, de contato entre o objeto e uma superfície horizontal, como a área é menor, a pressão é maior. E como a gente está falando de área, e a gente vai precisar ter esse entendimento para resolver esse tipo de problema, vamos lembrar de alguns fatores aí para converter a algumas unidades, principalmente em relação à área, claro. Vou demonstrar aqui uma tabela para medidas lineares, né, metros, centímetros e milímetros, e o fator de conversão. Só que o importante para a gente, nesse caso, é a área, né? Então vamos pensar aqui primeiro nesse fator de conversão linear. Vamos lembrar que o C e o M do centímetro, C antes do M, e o M do milímetro, milímetro, são submúltiplos, e esses submúltiplos podem ser escritos aí na forma de potência de 10. O C, 10 a menos 2, e o M, 10 a menos 3. Quando a gente fala de uma unidade que demonstra a área, né, o metro quadrado, ou centímetro quadrado, ou milímetro quadrado, também é possível fazer essa conversão. Só que aí, como a unidade está ao quadrado, o meu fator submúltiplo, o C ou o M, também tem que ser elevado ao quadrado. Por isso que eu fico com o fator de 10 a menos 4, no caso de centímetros quadrados, e 10 a menos 6, no caso de milímetros quadrados. Vou colocar um exemplo como a gente chega nesse fator de conversão para não precisar ficar fazendo toda vez isso, né? Então, aqui, ó, se eu tenho uma área de 2 centímetros quadrados e eu quero escrever em metros quadrados, eu preciso lembrar que esse C é um submúltiplo e esse C vale 10 a menos 2. Só que esse 10 a menos 2 está ao quadrado. Então, eu vou colocar o M ao quadrado e o 10 a menos 2 ao quadrado. Fica 10 a menos 4 metros quadrados. Ou seja, uma área de 2 centímetros quadrados, eu posso escrever como 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, aqui mais 3 exemplos bem diretos. Não preciso fazer a todo momento essa conta, a aplicação da potência de 10, né? Mas eu posso simplesmente lembrar e trocar aí essa substituição. 30 centímetros quadrados, eu vou trocar o C por 10 a menos 4. Então, 30 centímetros quadrados, 30 vezes 10 a menos 4. 7 centímetros quadrados, 7 vezes 10 a menos 4. E do mesmo modo, 10 centímetros quadrados, 10 vezes 10 a menos 4. Tranquilo? Vou fazer um exemplo aqui para a gente ver a aplicação, então, dessa grandeza física da pressão e desse fator de conversão. Aqui eu tenho um tijolo, e esse tijolo ele pode ser apoiado sobre uma superfície horizontal de 3 formas diferentes, né? Apoiado pela face A1, pela face A2 e pela face A3. E eu quero saber a pressão quando ele é apoiado por cada uma das faces. Pressão é força sobre área. Nesse caso, a força aplicada é a própria força-peso que o objeto está sujeito, então eu preciso calcular a força-peso. Para calcular a força-peso, também preciso converter a massa, aqui nesse exemplo está dado em gramas, preciso passar para quilogramas. E aí eu chego numa força de 2 newtons. Beleza, essa é a força que o objeto vai ficar sujeito. Mas para cada uma das posições que eu colocar, eu vou ter uma pressão diferente. Portanto, eu vou precisar calcular a pressão 1, pressão 2 e pressão 3. Para isso, eu preciso calcular a área 1, a área 2 e a área 3. Eu vou pegar as medidas para cada face e calcular cada uma das áreas, né? Então, a área 1, 200 centímetros quadrados.
Área 2, 100 centímetros quadrados e área 3, 50 centímetros quadrados. Como eu quero uma resposta aí no sistema internacional, em newtons por metro quadrado, eu não posso usar essa área em centímetros quadrados. Tem que converter para metros. E agora, já sabendo aí dessa regrinha prática que a gente pode usar, onde está escrito 200 centímetros ao quadrado, eu vou colocar 200 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Mesma coisa para a área 2 e mesma coisa para a área 3. Então, beleza. Converti as áreas agora já estão escritas e expressas, né, no sistema internacional. Agora, beleza, agora é só fazer a conta e aplicar a equação. Então, eu tenho as três áreas, área 1, área 2 e área 3, e aí eu vou aplicar a equação, né, da pressão, força sobre área. A força é a mesma para as três pressões, o que muda é a área. Então, a pressão 2 newtons dividido por 200 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Pressão 2, 2 newtons, também dividido por 100 vezes 10 a menos 4. A pressão 3, mesma coisa, mesma força que mudou a área. Para fazer a conta aqui, eu posso também lembrar o uso da potência de 10. Né? Então, 200 vezes 10 a menos 4, eu posso tirar 2 zeros do 200 e colocar 2 zeros na potência, ou seja, em vez de 10 a menos 4, 10 a menos 2. Isso facilita a minha vida na hora de fazer contas. E eu posso estender essa analogia para as outras três áreas. E aí eu obtenho, então, ó, uma pressão, né, de 1 vezes 10 ao quadrado newtons por metro quadrado, ou 100 newtons por metro quadrado. Né? Pressão 2, 200 newtons por metro quadrado, ou 2 vezes 10 ao quadrado. E pressão 3, 400 newtons por metro quadrado. E aqui o que a gente tem que prestar atenção, que quanto maior a área de contato, por exemplo, a área 1, né, que era de 200 centímetros quadrados, resultou numa pressão menor. Porque, de novo, a força aí se distribuiu por toda essa área. A área maior, o resultado da força na área vai ser menor. Então, a maior pressão é onde tem a menor área de contato. Por isso que a maior pressão é a pressão 3, em que a área de contato era a menor dos três casos. Beleza, meninos e meninas? Espero que tenha aí ajudado no entendimento desse conteúdo, tanto na definição dessa grandeza física, né, pressão, como nessa ferramenta matemática aí da conversão das unidades. Tranquilo? Nos veremos em breve, então, para sanar possíveis dúvidas, meninos e meninas. Até mais!